Olá, turminha da Umbanda. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Muito bom. Hoje é o nosso vlog temático. Então, sejam bem-vindos ao nosso vlog temático. Eu sou o Roberto Mundstein, dirigente do Grupo de Assistência Espiritual Umbanda Universal. Vamos junto. Hoje a gente quer fazer um vlog. Na verdade, a gente não tem um tema específico de Umbanda para falar. Não é que não tem. Tema tem. Mas surgiu um assunto num dos vlogs, melhor, e não era um vlog, era uma live. Numa das lives do Nino Denani, surgiu um assunto, foi até uma pessoa daqui de Petrópolis mesmo que fez a pergunta. Ele indicou um outro vídeo dele lá que fala a respeito do assunto e tal, mas eu me comuniquei com essa pessoa e ela me autorizou falar a respeito do assunto. Eu não vou mencionar o nome dela, por razões óbvias, porque a pergunta não é nada demais. Só que ela participa de um centro, de um terreiro. Então, pode ser que as pessoas do terreiro assistam e acabem falando, opa, ela está fazendo esse tipo de pergunta por causa dos nossos dirigentes. Então, para não causar problema para ela, o tema que ela colocou lá foi quanto à conduta moral. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou lendo, tá? A conduta, quanto à má conduta moral na vida pessoal de um dirigente. Quanto isso pode interferir na vida dos filhos espirituais de um terreiro. Então, assim, eu queria aproveitar esse tema que ela colocou, né, para falar um pouquinho a respeito de nós, dirigentes de Umbanda. Muitos de nós, muitos dos dirigentes de Umbanda, acabam se colocando acima da lei e da ordem. Muitos, por ocupar um cargo de destaque dentro de uma casa religiosa, acabam se achando melhor do que os médiuns e, por outras, acabam se achando dono dos médiuns. O fato dele ter se colocado ou ter aceitado essa posição também implica numa outra coisa que é o tema do assunto. O que acontece? Vou dar ajeitado aqui. O que acontece? Muitos dirigentes entendem que a sua vida profana não interfere na sua vida religiosa. Muitos entendem isso e acabam passando, obviamente, isso para os médiuns, para aqueles que os seguem. Eu vou dar alguns exemplos para a gente tentar entender essa condição de dirigente, não só dirigentes de Umbanda, como de qualquer outra religião. Seja padre, pastor, mestre, não sei o nome que se dá nas outras religiões, mas eu acho importante a gente entender que, sim, a nossa vida profana, sim, vai interferir na vida dos nossos médiuns, dos nossos filhos espirituais dentro de uma casa. Sejamos nós pastores, dirigentes espíritas ou de, sei lá, de igreja, não importa. O que acontece é assim. Como que nós entendemos essa situação? A partir do momento que você assume uma posição de liderança dentro de uma religião, dentro de uma casa religiosa, ou de uma ordem iniciática, sei lá, a partir do momento que você assume essa posição, você está se colocando como um exemplo a ser seguido. Como se você fosse o modelo o modelo a ser alcançado, o modelo a ser seguido naquela instituição. Então, se você... Vou colocar coisa assim bem simples mesmo. Se você faz uso do álcool, você bebe, né? Você é dirigente, mas você tem o seu trabalho. Vamos colocar agora, voltar bem para o lado da Umbanda, porque é onde nós habitamos, né? Você é dirigente, mas você bebe. Você tem o seu trabalho,
Você sai do seu trabalho 5 horas, 5h30, 6 horas da tarde, passa num bar com os amigos, todo dia isso, tá? Tô falando isso todo dia. Passa num bar com os amigos, toma uma cerveja e bate um papo, coisa e tal. Isso aqui é 8, 8h30 da noite, você está chegando em casa. E aí você, sei lá, vai jantar, vai fazer... Beleza. Só que essa história de... Vamos supor que a sua gira seja na sexta-feira. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, você está sempre dentro de um bar, está sempre bebendo. Para muitos, pode significar o seguinte: porra, olha que cara bacana, o cara é dirigente de terreiro, mas ele está aqui com os amigos, está batendo papo, o cara está brincando, coisa e tal, não sei o que, não tem aquela coisa de, não posso porque eu sou dirigente, não sei o que, né? Esse é um lado da história, é um lado da visão da história. O outro lado é o seguinte: você tem um filho agora dentro do seu terreiro que é alcoólatra. E aí você precisa aconselhá-lo a deixar o alcoolismo, a se tratar, procurar lá um Alcoólicos Anônimos, procurar um tratamento, procurar ajuda para que ele se liberte desse vício que acaba sendo uma doença. Só que esse filho passa na frente daquele bar que você está acostumado a parar todo dia. E esse filho vai te ver bebendo cerveja todo dia. Isso se for só cerveja. Ele vai te ver bebendo cerveja todo dia. Com que moral você vai chegar para esse filho e vai dizer para ele: bebe não, cara. Isso é um vício, isso é ruim. Vai te prejudicar espiritualmente. Vai acabar com a sua família, vai te tirar de dentro de casa. Com que moral você vai dizer isso? Porque ele vai te apontar. Ele vai dizer: ué, mas espera aí. Então eu vou parar de beber agora, eu vou me esforçar dentro do terreiro para que eu chegue a Pai de Santo e possa voltar a beber, porque você bebe todo dia. Ah, mas eu bebo uma cerveja só, não interessa, você bebe todo dia. Eu também bebo uma cerveja só. Sabe qual é a diferença? Eu bebo uma cerveja e caio. E aí agora? Cadê a moral do dirigente? Se for o vício do cigarro. O vício do cigarro. Se for o vício do cigarro, como é que é? Como é que você trata disso? A má conduta moral também tem outros percalços. Não tem só o vício. O vício é só um exemplo. Mas vamos dizer que na posição, ocupando a posição de dirigente de um terreiro, você passe por um problema de ordem judicial. Por exemplo, vamos colocar assim, olha só. A gente sabe que a situação hoje está difícil, tem muita gente desempregada, aquela coisa toda e tal. Beleza, você não pagou o seu imposto. O imposto IPTU. Você não pagou o seu IPTU. Não pagou o primeiro mês, não pagou o segundo mês, não pagou o terceiro mês. E aí você vai acertar esse IPTU. Aí você chega lá e você encontra um vereador da sua cidade. Aí você vai lá no cantinho, bate um papo com aquele vereador. Pô, dá para o senhor quebrar o galho aí para mim? Não. Sabe como é que é? Tá difícil, emprego, aquela coisa toda e tal, não sei o quê, blá, blá, aquela coisa toda e tal. O vereador vai te pedir alguma coisa em troca. Sei, talvez uma campanha. Ele vai te pedir: o teu terreiro lá tem quantas pessoas? Tem, sei lá, tem 20 médios, mais ou menos umas 60, 70 pessoas toda semana lá. Opa, já é algum voto. A cidade não é tão grande assim. 60 votos pode fazer a diferença. Uma campanhazinha lá na eleição, dar aquela força, né? Fazer sempre uma campanha a favor, né? Quando eu chegar lá, passar na frente de todo mundo para poder ser atendido exclusivamente por você, coisa e tal. E você vai aceitando. Pode ser, para se livrar daquele imposto que você deixou de pagar. Mas eu estava desempregado. Negociasse antes. Negociar é uma coisa. Você chegar lá e falar: estou desempregado, não posso pagar, eu não tenho o que fazer. Então tá bom, então vai ficar atrasado até que eu possa pagar. Eu quero pagar. Não dá, isso é negociar. Agora, fazer acordo político para poder não pagar, para o seu azar, uma das pessoas que trabalham no local, para aquele vereador, é frequentador do seu terreiro. Não interessa se é médium, se é da assistência, não importa.
frequenta seu terreiro, conhece você, e você lá dentro está lá. A situação política do país, esse nível de corrupção acaba influenciando na nossa vida social, na nossa vida no dia a dia do brasileiro e tal. E aqui no terreiro nós procuramos não ter esse nível de corrupção. Então não adianta você vir aqui pegar a ficha para o seu irmão que vai chegar só depois das 9 horas da noite. Porque quando ele chegar não vai ser atendido naquele número. Nós não aceitamos esse tipo de desculpa. Ah, o pneu do carro furou. Se o pneu do carro furou é porque você não tinha que chegar naquela hora. Faz um discurso danado em torno da conduta, da moral e dos bons costumes, da disciplina com relação a... Faz aquela coisa toda e tal. O sujeitinho está lá só te olhando. Daqui a pouco ele vai te chamar no canto e vai falar assim, olha só, a próxima vez que eu vier aqui, eu vou pegar um número para o meu irmão, vou puxar essas fichas aqui, vou pegar lá um número 10 ou 12, que eu sei que é a hora que ele chega. Ué, mas espera aí. E quem chegou cedo e pegou o número, já que você vai pegar o 10 ou 12, e quem chegou cedo vai pegar o número 14, vai pegar o número 13, 14, como é? E aí? E seu irmão vai chegar depois de todo mundo, vai ser atendido primeiro? Não posso permitir uma coisa dessa. Ah, mas você pode permitir campanha política para não pagar imposto? Que moral é essa? Entenderam como a nossa conduta como dirigentes influencia diretamente na vida daqueles que nós conduzimos? Somos condutores. Pessoal, bota uma coisa na cabeça de vocês. A Umbanda, ou pelo menos na maioria das Umbandas, os dirigentes não têm uma relação direta, vibratória, através de... Eu vou falar a linguagem que a gente está acostumado a falar por aí, tá? Não vou ficar explicando o que é, não. Através de colocar a mão na cabeça das pessoas. Na Umbanda, quem põe a mão na cabeça é o guia, o orixá da pessoa. O dirigente, quando incorporado, ele pode até levar a mão até a coroa da pessoa lá. Pode ser que isso aconteça, quando incorporado. Mas não é normal que isso ocorra no sentido de influenciar magneticamente aquela pessoa. Como, por exemplo, como acontece no candomblé. No candomblé, quando um dirigente lá, o babalorixá e alorixá, quando desencarna, tem que se fazer um ritual, eu não sei o nome do ritual, tá? É um ritual que se faz para tirar a mão do Pai de Santo da cabeça daquele filho. Vamos supor que tem o Pai de Santo e aquele que vai substituir ele. O Pai de Santo ficou doente, morreu. Esse que vai substituir assume essa posição agora de Pai de Santo. Esse cara aqui tem que fazer um ritual para tirar a mão desse que morreu da sua cabeça, médium, e colocar a mão dele. E dali para frente você passa a filho dele. É mais ou menos isso que acontece. Tá? Eu já falei em outros vídeos, eu não sou candomblessista, então assim, eu estou indo pelo que eu sei mais ou menos. Tá? Então mais ou menos o que eu sei é isso. É como se fosse... Na Umbanda isso não precisa acontecer. Se eu, que sou dirigente lá do terreiro, desencarno de hoje para amanhã, desencarnei, pronto. Quem vai assumir a posição? Quem vai assumir a posição é aquele filho lá. Beleza. Ele assume a posição e continua tocando o terreiro normalmente. Não tem... agora os médios têm que fazer um ritual para tirar... Não tem que fazer ritual nenhum. Eu auxiliei você no seu crescimento, eu auxiliei você de alguma forma no seu desenvolvimento da mediunidade, mas eu não estou preso magneticamente a você através de colocar a mão na sua coroa, fazer uma obrigação na sua coroa para que você... Não tem isso. Tá? Não tem isso. Dentro da Umbanda, que nós praticamos pelo menos, não tem isso. Então, se eu desencarno de hoje para amanhã, a pessoa que assumir o meu lugar dentro do terreiro, que assumir a posição de dirigente a partir daquele momento dentro do terreiro, simplesmente vai tocar o barco. Vai, inclusive, à sua maneira. Não tem que fazer exatamente como eu faço. É o contrário. Se eu servir de modelo para isso, o máximo que pode acontecer é a pessoa que assumiu o local dizer, numa situação dessa, como ele faria? Qual seria a sua posição diante dessa situação?
E aí tentar fazer semelhante para que a coisa siga, flua, sem muito choque psicológico, pelo menos. Entendeu? Então eu acho muito importante, sim, que o dirigente tenha condições morais, né, na sua conduta do dia a dia, de levar para dentro do terreiro aquele seu posicionamento para que não influencie na vida dos filhos. Imagina só, eu já falei isso em outros vídeos, agora eu vou falar direto para os dirigentes. Imagina o senhor ou senhora dirigente que faz fofoca todo dia, que fica implicando com o chefe todo dia, que se sente mal porque não tem a posição de chefia dentro do trabalho como gostaria de ter. Para piorar a situação, fuma desbragadamente. Eu fumo 2, 3 maços de cigarro todo dia. Fumo isso, bebo todo dia. É um copo de cerveja, mas bebe todo dia. E aí chega na quinta-feira, você para, dirigente, você para na quinta-feira, porque tem 24 horas de preceito. E aí na sexta-feira, 7 horas da noite, você está lá, bonito, no seu terreiro, liderando o seu grupo. Aí aqueles médios que estão iniciando, que você tem que auxiliar, aquelas pessoas que chegam no terreiro para você dar passe, aquele caboclo que chegou no terreiro, meu filho, você bebeu e fumou a semana toda, fez fofoca, e aí na quinta-feira você parou, porque 24 horas antes eu não posso pecar. Sabe o que isso está parecendo? Fica parecendo aquelas pessoas que seguem o catolicismo, que fazem besteira o ano todo. Aí quando chega na sexta-feira santa, não posso falar palavrão, não posso comer carne, mas no sábado seguinte o cara tá com churrasco dentro de casa, tá xingando o vizinho, sabe? É só naquele dia, como se isso salvasse a sua alma do inferno. Gente, nós somos dirigentes. Vocês sabem que eu gosto de historinhas, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu fui fazer uma visita há muitos anos atrás. Eu fui fazer uma visita em um centro aqui da nossa cidade. Um centro relativamente grande, bem conceituado na cidade, inclusive. E eu fui lá. Um colega meu trabalhava lá no terreiro, insistiu, vamos lá para você ver como é que é bem diferente e tal. Eu fui conhecer o terreiro. Cheguei lá, um centro bonito, grande e tal. Fomos eu e uma das filhas da época, né? Hoje ela não é mais filha do nosso terreiro. Fomos eu e ela lá. E nós chegamos, entramos e tal, normal, tranquilo. Até a hora de receber o passe. Eu recebi o passe, eu acabei de receber o passe, a minha boca tinha um gosto absurdo de cigarro, sabe? Quando você fuma e fica aquele gosto na boca. Aquele gosto de fumo na boca, eu falei, caramba. Aí a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, o caboclo deve estar aqui, deve estar, como lá eles não fumam, não usam bebida, não usam fumo, não usam nada disso. Falei, provavelmente meu caboclo se fez presente aqui por algum motivo e tal. Foi o que eu imaginei. Mas logo que eu saí da sala de passes, o que me veio à mente, a intuição que me veio foi, aquele médium fuma. Pois olha, eu cheguei do lado de fora, fiquei conversando, a sessão terminou, e quando a sessão terminou, aquele médium que estava dando passe lá dentro saiu, e a primeira coisa que ele fez, acendeu um cigarro, quase antes mesmo dele sair do centro. O centro tem uma varandinha, antes mesmo dele sair do centro, ele já estava acendendo o cigarro. Quando eu olhei, eu falei, tá explicado. Aquele cara lá me deu passe, e aí o rapaz que estava junto comigo, meu amigo, falou assim, infelizmente ele é fumante, ele fuma 2, 3 maços de cigarro por dia. É isso. Não interessa que ele parou ontem, porque hoje tem sessão. Não interessa. O que ele já acumulou está ali dentro dele. E aquilo vai sair junto com o magnetismo dele. Não tem jeito. Gente, nosso corpo é feito de água. Boa parte dele é água. E água evapora. E se ela evaporar suja, adivinha o que ela está evaporando? Não tem jeito.
Não tem jeito, isso é natural. Assim, a maneira que eu penso é assim. Então, o que aconteceu, eu fiquei com aquele gosto na boca. Agora, imagina esse rapaz sendo um dirigente. Imagina ele dando um passe num médium iniciante para que o médium dê passagem, auxilie o médium nas suas primeiras manifestações, através de incorporação, vidência, seja lá o que for, mas auxiliando o médium nas suas primeiras manifestações. Como é que esse médium, que não é fumante, vai sair de dentro daquele terreiro? A nossa conduta como dirigente tem que ser muito bem pensada. Eu bebo? Bebo. Gosto de tomar cerveja, gosto de tomar vinho. Não gosto de cachaça, de bebidas mais fortes, eu não gosto não. Mas vinho, eu gosto bastante de vinho e gosto bastante de cerveja. Gosto mesmo. Bebo todo dia? Não. Não bebo todo dia. Não bebo. Agora, no inverno, quando tem, porque hoje não tem dinheiro para comprar isso, mas quando eu tenho uma garrafinha de vinho e na hora do almoço eu até bebo um cálicezinho, um copinho de vinho, porque também mais do que isso para mim me derruba. Então é um copinho de vinho que eu bebo lá, dou um golinho no vinho lá, mas não é todo dia não, tá? Não é todo dia não. E é aquela história. Uma coisa é você beber moderadamente, e moderadamente um cálice de vinho na hora do almoço vai fazer mal? Não. Uma taça de vinho na hora do almoço vai fazer mal? Não. Uma taça de vinho à noite, você chegou à noite do trabalho e tal, tá um calor danado, vamos falar do vinho não, tá um calor danado, Rio de Janeiro é comum, é cultural tomar um copo de chopp, tomar uma cerveja. Mas fazer isso todo dia, sabendo que você é dirigente, para o médium comum, vamos colocar comum assim, não é pejorativo não, é só para diferenciar. Para o médium que não é dirigente, pronto. O médium que não é dirigente já é perigoso ele fazer isso, mesmo sem ter que cuidar de outras pessoas. Você imagina para o médium que é dirigente. Então, quando a menina coloca aqui o quanto a má conduta moral na vida pessoal de um dirigente pode interferir na vida espiritual dos filhos, quanto? Muito. E eu estou falando aqui só de vícios. Você imagina aquele cara que, vamos colocar assim, não bebe, não fuma, é um cara, não bebe, não fuma, não come carne vermelha, carne branca muito raramente, aquela coisa e tal. O cara, é o exemplo de dirigente, né? O cara que tá sempre no terreiro, limpa, varre e faz as obrigações direitinho, e as firmezas do terreiro está sempre sendo renovada, está sempre preocupado com como é que o filho tá, como é que aquele filho tá, esse aqui não apareceu, o que aconteceu com você, você já melhorou, você está doente, quer uma visita, sabe, esse cara que é o dirigente, é o cara. Pois é, só que esse cara tem 2 famílias. Com que moral ele vai chegar para um sujeito dentro do terreiro e falar assim: meu filho, que isso? Você está enganando a sua esposa com a outra? Você deixa a sua esposa em casa para vir para o terreiro com a amante? Que isso? Ou bem um ou bem outro. Ou você se divorcia da sua esposa para ficar com essa que hoje é sua amante, ou você chega para sua amante e fala assim: olha, eu caí na real, eu não quero mais você, eu vou ficar com a minha família e ponto final. E torne-se um homem digno. Aí ele vai dizer para você, mas para o seu caboclo ou para o seu preto velho, mas vamos supor que seja seu preto velho. Meu pai, meu preto velho, você está falando isso para mim, mas o seu cavalo tem uma mulher lá do lado da minha casa, que eu sei, e é por isso que eu venho aqui nesse terreiro. Porque se ele pode, eu posso também. Se ele gosta, eu gosto também. Se ele faz, eu faço também. E já que ele é dirigente e faz, por que eu não posso fazer? Aí a cara do seu preto velho, buf! Né? Aí seu preto velho vai, então, né? Pois é. Última historinha para a gente fechar o vídeo. Para vocês entenderem como é importante a conduta de um dirigente. Conta-se que uma mãe procurou por Gandhi e pediu a ele que ajudasse seu filho a parar de comer. Foi Gandhi? Foi Gandhi.
que ajudasse seu filho a parar de comer açúcar, porque ele estava diabético. Gandhi falou com ela, volta daqui a uma semana. Passada uma semana, ela voltou lá, levou o filho novamente, conversa com ele, por favor, para ele parar de comer açúcar. Ele falou, volte daqui a uma semana. A mulher passou mais uma semana e voltou lá. Aí quando voltou lá, ele virou para o garoto e falou, para de comer açúcar, que isso faz mal para você. Você vai morrer diabético porque está comendo muito açúcar. Pronto, senhora, pode ir embora. A mulher falou, não, pera. Você esperou 2 semanas para falar isso? Isso eu já falei para ele várias vezes. Você esperou 2 semanas para falar isso para ele? Por quê? Que isso? É teste? Ele falou, não, eu comi açúcar. Agora não como mais. Você não pode ensinar para os outros aquilo que você mesmo não faz. Isso é ética, é moral. Tá? Então, a conduta moral do dirigente influencia muito na vida espiritual dos seus filhos da casa. Muito. Na vida dos filhos espirituais, influencia muito. Porque lembre-se, você é formador de opinião, você é modelo de todos aqueles que estão lá. E se você é o dirigente, é para você que eles olham. Pensa nisso. Ninguém diz assim, eu vou lá no Gael, eu vou lá no grupo de assistência espiritual. Não. Sabe como é que eles falam? Eu vou lá no Roberto. Eu vou lá no João. Eu vou lá na tia. Eu vou lá no tio. E falo o nome da pessoa. Sabe por quê? Porque é para nós que eles olham. E nós não somos melhores do que ninguém, não. Muito antes, pelo contrário. Só que somos nós que estamos na frente. E quando nós estamos na frente, por isso que a gente fala, amigo, abrir terreiro é fácil. Molezinha. Há lá uns trabalhinhos de lei lá e tal, um probleminha de fazer ata, coisa e tal, abrir estatuto, aquela coisa. Dá trabalho. Mas isso é fácil. Difícil é manter o terreiro energeticamente equilibrado, manter ele aberto. Isso é que é difícil. Porque a conduta, a sua conduta, dirigente, a sua conduta, pai, mãe de santo, a sua conduta influencia sim na vida de todos aqueles que são seus filhos espirituais e aqueles que estão indo até o seu terreiro para receber um conselho, uma orientação para a vida. Gente, a reflexão que a gente queria fazer hoje era essa. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueçam, curte o nosso vídeo, coloque seus comentários e deixe aí sugestão para os próximos. Valeu, moçada. Um abraço, turminha da Umbanda. Até a próxima.